Olá, eu sou o professor Cassiano e vamos dar sequência ao nosso estudo de lógica e matemática para concursos públicos com base na resolução de questões de prova, tá ok? Seguindo agora para a questão 22 da prova do município de Estrela, cidade do Rio Grande do Sul, edital de 2018. Bom, olha só, então nós temos aqui, ó, ao construir a tabela verdade para a proposição lógica P e Q e R e S, onde P, Q, R e S são proposições lógicas simples, distintas, obtém-se uma tabela verdade, onde o número de linhas em que constam pelo menos dois valores lógicos do tipo verdadeiro, igual ao quê? Do que ele está falando isso aqui, o que é isso, tabela verdade, né? Bom, tabela verdade, se você quiser dar uma lidinha lá, ó, estruturas lógicas, na apostila do professor Cassiano, página 4, fala sobre estruturas lógicas e também sobre confecção de tabelas verdade, tá ok? Se você não tem a apostila do professor Cassiano, procura o professor Cassiano aí nas redes sociais e adquira a sua apostila, tá legal? Bom, vou falar um pouquinho com vocês sobre esses conectivos, sobre estruturas lógicas. Se você não sabe nada sobre conectivos, dá uma olhadinha na questão 21 da prova de Estrela, tá? O link dos vídeos estão aqui embaixo na descrição deste vídeo aqui, tá ok? Conectivo E é esse símbolozinho aqui que parece muito aquele acento, né? Acento circunflexo, é isso? Não sei nada de português, me ajuda aí. Então tá, ó, o acento conectivo E, como assim, ó? Márcia vai ao mercado e ao shopping, são duas proposições, lembra? Duas proposições, ó. Márcia vai ao mercado e ao shopping é a segunda proposição. Lembra que nós vamos utilizar símbolos. Então nós temos aqui, ó, Márcia vai ao mercado, eu vou chamar de P, vou usar um símbolo para toda essa frase aqui, essa é a verdade, tá? Então sobra ao shopping, eu vou usar a letra Q, lembrando que letra P, letra Q, letra R, letra S são as mais utilizadas em concursos públicos, ok? Então eu tenho aqui o conectivo E, que é simbolizado por esse chapeuzinho aí, tá ok? Pode chamar de chapeuzinho, não tem problema nenhum. Então quando eu tenho Márcia vai ao mercado e ao shopping, equivale a P e Q, certo? É assim que eu vou representar, ó, esse conectivo E, essa proposição, Márcia vai ao mercado e ao shopping. Eu vou escrever dessa forma aqui embaixo, vou usar símbolos, essa é a lógica das estruturas lógicas do conectivo E. E aí tem uma lógica aqui que você vai ter que respeitar para responder essas questões, tá? O conectivo E, olha só, P e Q, vai ter que ser respondido com uma tabela verdade. Como eu tenho duas, ó, duas proposições, eu vou ter 4 linhas, mais o meu cabeçalho, onde eu vou colocar o P, vou colocar o Q e vou colocar lá o P e Q, certo? Bom, lembra como é que eu faço para começar a completar as tabelas verdades? Você pega metade da primeira coluna e coloca valoração verdadeira. E a metade você vai colocar como falsa. A segunda proposição você vai intercalando, né? VF, VF. E agora sim, aquilo que você tem que saber, que é a utilização, a probabilidade do conectivo E. Eu tenho duas proposições aqui, ó, que podem ser uma frase lá na sua prova, duas frases, tá? Mas podem ser símbolos, como aqui, né? P e Q. Bom, o E é o seguinte, ó. Márcia vai ao mercado e ao shopping. Essa proposição aqui, compostas de ir ao mercado e ir ao shopping, essa frase inteira aqui, só será verdadeira se a Márcia for ao mercado e também for ao shopping. Ela não pode ir em somente um, senão ela mentiu pra mim. Onde é que tu andava, Márcia? Certo? Então, olha só, então aqui, ó, a Márcia foi ao mercado, verdadeiro. A Márcia foi ao shopping, é verdadeiro. Então, Márcia foi ao mercado e ao shopping é verdadeiro. Agora vamos aqui, ó. Márcia foi ao mercado, é verdadeiro. Márcia foi ao shopping, é falso. Então, toda a proposição é falsa. Aqui também, ó. Márcia não foi ao mercado, mas foi ao shopping. Então, ela não fez os dois, é mentira, é falso. E aqui, ó. A Márcia não foi nem ao mercado, também não foi ao shopping, é falso. Então, toda a proposição acaba sendo falsa, tá legal? Bom, como é que a gente faz para construir uma tabela verdade de acordo com os números de proposições, né? Para você que não sabe muito sobre tabela verdade, a tabela verdade é assim, ó. Se você tem duas proposições, P e Q,
o número de linhas da sua tabela verdade será 2 ao quadrado, porque eu tenho duas proposições, portanto 2 ao quadrado. Portanto, a minha tabela verdade terá 4 linhas, certo? 4 linhas, mais aquela linha principal aqui, né? Das proposições, tá ok? Então, ó, mas fora o cabeçalho da minha tabela, ó, eu vou ter 4 linhas, porque eu tenho duas proposições, tá ok? Olha, as duas primeiras sempre serão verdadeiras, as duas seguintes sempre serão falsas, e a segunda a gente vai intercalando, né? VF, VF. Tá ok? Tá. E se forem 3, né? Se forem 3 proposições, olha aqui, ó. P, Q e R. Márcia vai ao mercado, Márcia vai ao shopping ou vai, né, viajar. Certo? Então aqui eu tenho 3 proposições. Quantas linhas a minha tabela vai ter, ó? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado que vai dar 8. Não, 3 ao quadrado é 9, professor. Sim. Mas quando o número de proposições for ímpar, você vai pegar o quadrado desse número de proposições e vai subtrair o 1, vai ficar com um número par. Então, uma tabela com 3 proposições tem 8 linhas, mais, logicamente, o cabeçalho. E como é que eu começo a preencher essas linhas aqui? Como é que eu faço o preenchimento dessa minha tabela? A metade será preenchida com valoração verdadeira, portanto, 4. Tá? E a outra metade será preenchida com valoração falsa. Eu estou falando de probabilidade aqui, então estou facilitando a minha construção da tabela, certo? Bom, aqui na Q, então, se aqui a metade das linhas era verdadeiro, aqui a metade da metade será verdadeiro. Então, se aqui eu tinha os 4 primeiros verdadeiros, aqui eu vou ter os 2 primeiros verdadeiros. E depois, 2 falsos, 2 verdadeiros e 2 falsos. E por fim, a minha terceira valoração do R será intercalada. Eu começarei com V, depois F, VF, VF, VF. Pronto, é assim que se constrói uma tabela verdade quando você tem 3 proposições, tá legal? Tá, então agora a gente pode voltar aqui para nossa questão 22 da prova de estrela, ó. Ao construir a tabela verdade, então você vai ter que construir a tabela verdade. Tabela verdade com quantas proposições, ó? P, Q, R, S, eu tenho 4 proposições aqui. Eu tenho 4 proposições, ó. 1, 2, 3, 4. Então, isso será 4 ao quadrado. 4 ao quadrado vai me dar 16 linhas, mais a linha do cabeçalho, né? Onde eu vou colocar as informações das minhas proposições. Lembrando que 16 linhas é o máximo de linhas que eu encontrei numa prova de concurso público que não seja uma prova aí para uma coisa mais avançada, como um concurso público em determinado banco ou uma carreira militar, certo? Esse aqui, os concursos públicos, geralmente de cidades, municípios, estados, o máximo são 16 linhas, então nós vamos fazer aqui uma questão que até hoje apareceu com o máximo de linhas aí, que eu encontrei pelo menos, tá? Bom, eu vou puxar isso aqui para o lado, a questão do lado, para a gente poder colocar aqui a nossa tabela verdade que eu vou construir com você, olha só. Então eu tenho uma coluna para cada proposição, ó, P, Q, R, S, e eu tenho 16 linhas porque eu tenho 4 proposições, 4 ao quadrado, 16. Como é que eu preencho isso daqui? Metade da primeira coluna será verdadeiro. Metade. Baixa a cabeça e vai. Vê. Metade, né? Metade de 16, 8. A outra metade será falsa, certo? Assim, preencho com falso. Metade falso. Bom, se aqui eu tenho 8 verdadeiras, eu vou começar aqui com 4 verdadeiras. E depois 4 falsas. Depois 4 verdadeiras e depois 4 falsas. Bom, se aqui eu comecei com 8, aqui eu comecei com 4, aqui eu vou começar com 2 verdadeiras, 2 falsas, 2 verdadeiras, 2 falsas, 2 verdadeiras, 2 falsas, 2 verdadeiras, 2 falsas, certo? Se aqui eu comecei com 8, aqui eu fui para 4, aqui eu fui para 2, aqui eu vou para 1. Então eu vou ter verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso. Percebeu? Que sempre que eu vou construir a tabela verdade, a metade das minhas linhas da primeira proposição será verdadeira. A metade será verdadeira e a outra metade será falsa. Depois eu vou pegando a metade, ó, metade. Você tem que treinar, não adianta, você tem que treinar, tá? Bom, tá, e aí, o que a questão tá pedindo aqui, ó? Construa, né? Obtém-se uma tabela verdade onde o número de linhas em que consta pelo menos 2 valores lógicos verdadeiros. Então agora eu tenho que ver aqui quantas linhas tem pelo menos 2 valores lógicos verdadeiros. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Essa primeira linha eu tenho 4, né? Então, uma. Essa segunda linha aqui eu tenho 3, né? 2, então. Então aqui, ó, 2, 3. Minha terceira linha com pelo menos 2. Aqui tem exatamente 2, ó. Então essa vai para minha contagem. Essa daqui tem 1, 2, 3, também vai para contagem. Essa daqui, ó, 1, 2, vai para contagem. Essa daqui, ó, 1, 2, vai para contagem. Aqui, 1, não, essa eu não conto. Só tem uma, tem que ter pelo menos 2, o exercício falou. Ó, aqui, ó, 1, 2, 3, essa conta. 8, aqui, ó, 1, 2, conta também. Aqui, ó, F, V, V, conta também. Essa daqui com V só tem 1, essa não conta. Aqui, ó, F, F, V, V, essa conta. Essa daqui tem só um V, não conta. Essa daqui tem só um V, não conta. E essa daqui não tem V, não conta. Então, o total de linhas com pelo menos 2 valorações verdadeiras são 11. Resposta, letra D. Tá legal? Letra D. Bom, já sabe, né? Assiste o vídeo de novo aí antes de repetir esse exercício, tá ok? Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. E aí é o seguinte, ó. Se você quiser treinar mais essa construção de tabelas verdades, você pode ir lá na apostila, na página 14, tá? Da apostila do professor Cassiano. Lembrando que se você não tem a apostila do professor Cassiano, ache o professor Cassiano por aí e adquira a sua apostila. Tá legal? Chega! Tchau, tchau! Até o próximo, questão 23. Não perca!